sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo Entre Amados. Eu sou a Rosinha. Eu me chamo João Pedro. E hoje nós teremos uma convidada muito especial no nosso bate-papo, não é isso, João? É isso aí, Rosinha. Mas antes, nós precisamos que você participe desse bate-papo. Como, João? Você pode, na verdade, você deve, né? Para nos ajudar na evangelização. Curte aqui esse nosso quarto bate-papo. Você também vai comentar aqui embaixo aqueles pontos que mais te chamaram a atenção, que você mais gostou com a conversa com o nosso convidado. E principalmente, compartilha também esse bate-papo aqui para o seu amigo, para o seu familiar, para aquela pessoa que você acha que pode ser importante esse testemunho e essa nossa conversa, né não, Rosinha? É isso, e é muito importante que você participe dessa forma. E antes de apresentar a nossa convidada, que ela é muito especial nesse bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a graça de uma vida leiga consagrada. Olha só, é isso mesmo, a graça de uma vida leiga consagrada. Quais são os desafios, quais são as graças, né? O que é hoje viver uma vida consagrada em meio à sociedade, né? É isso. Eu vou ser até bem sincero aqui, Rosinha. Tenho a graça de estar trabalhando um pouco mais presente com essa pessoa e estou aprendendo muito com ela. Estou aprendendo bastante com ela. Então vamos deixar agora ela se apresentar. Oi, pessoal, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, né, entre amigos, né, entre os amados, né, entre amados. Também, irmãos, né, isso mesmo. O importante é isso, e eu fiquei muito feliz com o convite, né, e estamos aqui. Vamos que vamos, porque hoje a coisa... Hoje promete, né, Jarina? Hoje promete revelar muitas coisas. Sim, e para quem não sabe, a Jarina é uma das nossas cofundadoras históricas, né, da nossa vocação. E também consagrada, né, à comunidade de aliança. E aí, antes, a gente já queria começar, Jarina, falando dessa experiência, né? Como foi essa primeira experiência, assim, com esse amor de Deus Pai que te traz até hoje na vocação. Eu digo que Deus, ele vai preparando o caminho da gente. E hoje, olhando para a minha vida, Deus foi me preparando desde a minha infância. Meus pais não eram pessoas de estar em igreja, mas eles conduziam, né, gente? Pelo menos assim, os 3 primeiros, que é porque eu sou a terceira dos primeiros. Mas dentro assim da minha história, a minha mãe sempre nos preparou, minha mãe e meu pai, e eu fui vendo, experimentando essa graça e esse amor de Deus desde a minha infância. Embora eu tenha feito minha primeira comunhão já, né, não foi com 10 anos, nem com 11, né, já foi lá com os meus 12 anos de idade, mas eu já sentia na minha vida assim, uma presença de Deus tão grande na minha vida, e sobretudo, né, quando eu realizei a minha crisma. Esse momento foi muito forte, né? Foi assim, um dos momentos que eu fui sentindo a presença de Deus na minha vida, foi na minha crisma. Eu sempre digo, foi na minha crisma que tudo começou. Deslanchou assim para que eu buscasse mais essa vivência em Deus, né? Então, eu digo que é esse caminho. Isso era até um tema da nossa próxima pergunta, assim, né? Porque felizes aqueles que começaram essa caminhada com Deus desde cedo, né? Na qual ali o pai e a mãe já vai educando, já vai colocando nos caminhos. Só que tem aquele momento onde você entende que a fé, ela se torna de fato experiencial, né? Se torna uma fé onde você mesmo faz a experiência pessoal, né? Porque muitas vezes ali na educação dos pais, eles passam para o filho aquilo que eles viveram, aprenderam. Mas a partir do momento que a gente faz a nossa primeira experiência com Deus, né? Tendo essa fé de fato experiencial, particular, aí a gente começa a entender, né? Essa grandeza do amor de Deus com a gente. Então, assim, foi na crisma esse primeiro momento, essa primeira experiência marcante, assim, que você de fato se entendeu como uma filha de Deus amada, teve essa primeira experiência de amor, ou foi em algum outro retiro na comunidade que porventura tenha acontecido, né? Na realidade, eu digo assim, tudo partiu dessa experiência com o Espírito Santo na crisma. Por quê? Porque antes disso, embora eu tenha feito a primeira Eucaristia, até ter recebido com muito amor a primeira Eucaristia, mas a gente sabe, quando a gente entra na juventude, aquela parte da adolescência,
a gente acaba experimentando outras coisas, né? A gente até se afasta, realmente me afastei um pouco, enfim. Saí da igreja católica, eu não era também aquela católica que estava lá todo final de semana na missa. No período da minha juventude, eu me afastei, fui conhecer uma outra igreja, e foi lá nessa outra igreja, quando eu estava, me convidaram para ir lá no púlpito, aquela coisa toda, e quando eu fui falar que aquela igreja era a verdadeira igreja de Jesus Cristo, eu senti uma voz muito, assim, muito nítida dentro de mim, que dizia, aqui não é o teu lugar. Olha só. Né? E então, meu Deus, eu fiquei assim, o que é isso, né? E daí, então, eu me afastei dessa igreja, me afastei, e aí eu senti um desejo muito grande de conhecer a igreja na qual eu fui batizada. E aí foi quando eu soube que estava aberta inscrições para a Crisma, né? E eu dou graças a Deus ter tido uma catequista que era a Madre Nogueira. Você era aqui no João 23? João 23, né? E aí, então, a partir daquele momento, eu senti um desejo muito grande de conhecer a igreja, né? A minha igreja católica. Então, a partir daí, eu fiz a minha crisma, vivi uma experiência realmente forte, né? Com o Espírito Santo, que eu desejava muito aquilo dali. E daí, então, depois veio... Quando eu fiz a minha crisma, então, eu soube... Meu irmão, todas as noites, ele tinha uma saída, né? Meu irmão mais caçula dos homens. Ele tinha uma saída. E aí eu ficava curiosa, para onde é que ele vai, né? Toda noite, né? Ele tinha um terço. E eu descobri que ele ia para uma casa e rezava aquele terço. E depois também, eu soube também que ele participava do Jovac, né? Ele participava de um grupo de oração que se chamava Jovac. Então, eu comecei essa descoberta. Uma vez eu ia para a casa da minha madrinha, que ficava próximo dessa casa que meu irmão ia, e eu me deparei, assim, com a imagem de Nossa Senhora das Graças naquela casa, uma imagem linda, grande, e é como se, quando eu olhei, eu vi meu irmão e outras pessoas lá rezando o texto, mas a imagem de Nossa Senhora das Graças me atraiu muito. Legal. Então, é como se ela dissesse assim, vem. E no outro dia eu fui, me aproximei, né, daquela família que rezava o texto, e aí, então, aquela família me acolheu, meu irmão disse, minha irmã, né, e me acolheram muito bem. E dali também eu passei a frequentar ali o texto. E eles já me chamavam, olha, aqui também nós somos parte dos vicentinos, né, e todo mês, quando tem vicentinos que a gente faz aniversário, a gente vai lá rezar o texto. Então, você é convidado. Então, eu também passei por essa experiência, né? E eu ia lá na casa daquelas pessoas, rezava o texto, falava da palavra de Deus, né? Aí já vem uma pergunta que vai mais na frente. Então, depois disso, eu senti um desejo de fazer uma experiência seminário de vida no Espírito Santo, né? Então, como disse, o Espírito Santo foi agindo mesmo depois da crisma, foi agindo. E eu descobri que havia um seminário de vida do Espírito Santo numa casa chamada Felipe Prevot, que ficava lá no centro da cidade, na 24 de maio. E eu e uma amiga, ele disse assim, vai comigo, vamos fazer? Ele disse assim, vamos. Então, a gente saía, né, um encontro, era à noite, a gente atravessava a Praça José de Alencar, que antigamente tinha um terminal ali, e a gente não tinha medo, a gente ia tão feliz para ali, e embora sendo perigoso, porque a gente saía de lá, era mais de 9 horas, para pegar ônibus e tudo, mas existia assim, um desejo tão grande da gente viver aquilo dali. E aí, depois disso, eu fiz o seminário de vida do Espírito Santo lá, tive essa experiência, né, com o Espírito Santo. Antes de receber a efusão, eu já estava orando em línguas. E depois disso, eu chegava e disse, meu Deus, e aí, né? Depois que eu fiz, né? Concluí praticamente esse seminário lá no João 23, que sempre tinha seminário de vida no Espírito Santo. E depois daquilo dali, eu fiquei me perguntando, e aí, para onde eu vou? E eu cheguei para o meu irmão, já que ele fazia parte de um grupo de oração, cheguei para ele e eu disse assim, Newton, me diz uma coisa, eu estou querendo me engajar, vou participar de alguma coisa, e aí, o que é que eu faço? Tem tantos grupos na igreja. Ele olhou para mim assim, bem secamente, e disse assim, pergunta a Deus. E eu digo, sim, mas como é que eu vou saber a resposta? Como é que eu vou dizer?
sei? Como é que eu vou saber qual é o lugar que ele me quer? Como é que eu vou ouvir a voz dele? Aí ele disse assim, eu falo o seguinte, tu pede que ele te revele em sonho, né? Aonde é que ele quer que você esteja, que você vá servi-lo melhor. E eu perguntei, antes de dormir, eu disse, se onde você quer que eu te sirva melhor, né? Me revela, né? Mostra-me em sonho onde é que você quer que eu te sirva melhor. E nessa mesma noite eu tive um sonho, né? Com a tia Vicência, que fazia parte do Jovac, na época do grupo de oração Jovac. E o sonho que eu tive, ela, né, com várias pessoas embaixo de uma árvore ali, rezando. Tinha um monte de gente lá, tudo de branco. Aí eu disse assim, no outro dia eu disse, eu sonhei com a tia Vicência. E a tia Vicência é o quê? Eu disse, a tia Vicência é do Jovac. Agora eu entendi. Agora eu entendi, né? Então, eu disse assim, quando é que o Jovac se reúne? O Jovac se reúne dia de domingo, às 2 horas da tarde, Eita. lá no Conselho, né? Que agora que é uma escola que Aham. tem ali na Menino Jesus de Praga. E eu fui nesse dia lá, e eu fui assim, maravilhosamente acolhida, né? A primeira pessoa que me recebeu foi o Damião, Damião. assim, com os braços abertos, ele me deu assim um abraço, e seja bem-vinda. E ali, pronto, né? Aí ali a coisa, né, já foi tomando conta de mim. Foi a partir do Jeová que essa primeira experiência com a renovação Com a carismática. renovação carismática. Foi lá, Interessante. exatamente com o Jeová. Que graça. Né? E é interessante que eu acredito que a senhora já tenha feito essa leitura, né, de que quando estava lá naquele primeiro encontro, já ouvi a voz dizendo que não é aqui o seu lugar, né? E depois em sonho já mostrava um outro lugar, né? Assim, traços dessa realidade do ser místico mesmo, né? De ouvir a voz de Deus de forma tão clara, né? Uhum. Bem interessante isso. E assim, qual a vocação em si, Jarina, na sua juventude, como foi esse contato, né, com a vocação, esse despertar, né, porque a gente faz uma experiência, caminha num grupo, faz um seminário, mas tem ali aquele toque, né, de que, Deus quer alguma coisa de mim, né, algo mais profundo. E lembrando também que a Jarina é uma das primeiras da nossa vocação, né, tem essa grande graça também, né. É. Eu não participei diretamente, vamos dizer assim, de toda essa transição, né? Uhum. Eu fazia parte do Jovac, mas o que a gente sabe, né? Houve toda uma Uhum. transição e tudo de Jovac para a comunidade, mas eu já sentia que ali eu já vivia algo novo da própria vocação, né? Então, foi exatamente no retiro, né, daquele retiro que a gente Famoso viveu, né, o retiro, né? famoso retiro, né, de 1994, que ali eu senti realmente algo mais forte, embora eu não entendesse, porque quando o fundador, eu me recordo bem que eu vi o fundador chamando alguns, olha, eu quero uma reunião, né, com vocês, logo mais, ali acho que era por volta de 3 horas, mais ou menos, né? Então, eu via que ele estava chamando alguém, as pessoas, e ele passou por mim, aí disse assim, você também, eu quero você nessa reunião. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, né, nessa reunião, né? Que Só reunião interessante, é só essa? cortando um pouquinho, Jarina, que assim, antes eu pensava que era só as 12 pessoas que estavam lá, mas não, era bastante Aham. pessoas, na qual ele escolheu só os 12, né? É Exatamente, né? interessante isso. E aí, quando ele chamou, ele olhou para mim e disse assim, e você também? E eu fiquei assustada assim, eu disse, meu Deus, o que é essa reunião, né? O que é que vai acontecer? E aí, quando ele expôs tudo isso, embora eu, assim, eu levava as coisas assim muito... eu digo, meu Deus do céu, eu vou para onde o vento me levar. Sim. Então, quando ele expôs toda a situação, né, do que ele está realmente no coração dele, enfim, e quando ele foi perguntando um a um, né, você quer fazer essa experiência? Você quer fazer essa experiência? E aí eu me assim, eu não vou, né? Que experiência é essa, né?
E aí, então, eu disse assim, com toda gás, assim, né? Eu quero, não sabia Sem nem nem o Eu que tô dentro, né? o que ia acontecer na minha vida. Mas existia dentro de mim o desejo realmente de viver a vontade de Deus, né? Era de seguir, descobrir o que é que Deus quer. E aí, então, foi essa experiência, né, que eu tive ali, aquele contato, aquela coisa que me traz até hoje, né, aqui, que eu nunca esqueci, né? São momentos inesquecíveis da nossa vida, mas que me traz essa experiência com a vocação, embora a gente não tivesse ideia do que seguia, do que Deus estaria preparando para a gente, mas Deus me preparou e me fez viver a experiência naquele momento, daquele sim, né? Parece que eu fui cutucada, né? Assim como o Senhor um dia disse assim, aqui não é o teu lugar, Deus me cutucou e disse assim, diz sim, né? Vai, diz sim. E essa experiência, né? Essa experiência com a vocação, e também tantos pequenos detalhes que foi acontecendo, né? A própria formação em si, é a maneira mais... Hoje a gente tá no céu, né? A nível de formação, né? Exatamente, porque o que eu digo para vocês, gente, assim, o que eu senti naquele dia foi inexplicável. Eu só sabia que eu tinha que seguir em frente. Eu não tinha que parar, Uhum. porque era tão gostoso, gente, aquilo que a gente vivenciava, né? Daqueles momentos de oração, de escuta, de entrega. Meu Deus, assim, era incrível, né? E aí, Jarina, entrando ainda, assim, aprofundando um pouco mais essa realidade da cofundação histórica, né? Eu acho muito interessante e eu acredito muito, assim, que a comunidade, que toda comunidade, por mais que ela cresça, ela se desenvolva entre mais gente, estruturalmente tenha um espaço, mas existem certos traços que a gente não pode perder da nossa essência, aquilo que a gente já viveu lá no início, né? Então, isso eu acredito muito que esteja em comunhão com o fundador, porque o fundador ele sempre volta nesses tempos, né? Agora mesmo que passou Luz e Vida, né? Você que está acompanhando, a gente teve um retiro de carnaval chamado Luz e Vida, e houve um momento onde o fundador ele mostrou a foto dos 12 que estavam, a Jarina também estava lá, e ele foi fazendo esse reencontro à história, né? Trazendo um pouco desses traços, contando um pouco da história do carisma para aqueles que estavam ali. Então, eu acredito que uma comunidade, por mais que ela cresça, né, no sentido de pessoas, no sentido de recursos, de formação, mas ela ainda precisa estar ligada e ela não pode perder alguns traços essenciais da sua história, daquele início, né? Então, assim, hoje na sua visão, né, que traços são esses que a gente, enquanto comunidade, por mais que a gente cresça, a gente não pode perder, né? Que traços são esses que a gente precisa continuar cultivando para que daqui a tantos e tantos anos a gente ainda tenha essa mesma raiz lá dos anos de 1990 e pouco, né? Então, que características, né? Que traços são esses, né? Que digamos assim, que traços você olha no fundador, que você percebe que o fundador naquela época já tinha e hoje ele nos forma para que a gente tenha também, né, através do seu testemunho. E da mesma forma vocês que acompanharam esse período até aqui. Então, o que é que hoje, né, na sua visão, a gente precisa ainda continuar cultivando daquele tempo de antes, entende? Pronto. Eu digo que a gente precisa cultivar e que é um traço, assim, é marcante, né, na nossa história, a partir do fundador, e que está na nossa regra de vida, é justamente a busca incessante da vontade de Deus. Isso, isso não pode faltar. Se isso faltar, Acabou. nossa, acabou, É verdade. né? Então, essa é a característica mais forte, que está lá na nossa regra, que eu amo, né? Eu sempre procuro voltar lá, na regra de vida, quando está lá essa busca incessante, né, da Uhum. vontade de Deus. Então, isso já diz, o fundador já dizia, essa busca incessante. Então, que isso realmente seja incessante, é uma característica forte, é algo que é próprio do carisma. Essa busca incessante da vontade de Deus. E a gente vê isso no fundador todos os Todos os dias, dias. né? A gente vê isso na vida dele, a gente vê isso na vida dos nossos cofundadores. É essa busca incessante da vontade de Deus. Então, isso é característica primordial da nossa vocação.
E é isso que eu procuro viver, com todos os deslizes que a gente vive, né? Porque por mais que a gente tenha essa vida Uhum. consagrada, a gente tenha se consagrado a Deus, mas a gente sabe que existe uma humanidade, né? Sim. E a gente sabe que a gente tem deslizes na nossa caminhada. Mas o que esses deslizes, eu digo assim, meu Deus, muito obrigada, porque em todos os deslizes que eu já tive na minha vida, eu sempre retomo isso daí. Eu volto para a regra, eu volto para aquilo que o nosso fundador colocou lá, né? De termos um coração grato a Deus, de termos essa busca incessante da vontade de Deus. Então, eu volto a essa origem. E eu digo, Senhor, né? Me guarda sempre, me sustenta sempre. Porque, não sei se eu vou estar adiantando, né? Mas eu já vou colocando assim, É o spoiler, que Rosinha. uma das coisas que marcou a minha vida e que eu trouxe para a minha vida a partir da minha consagração, da primeira consagração, foi a palavra que o Senhor colocava no meu coração, né? Aquela palavra que exatamente diz assim: Senhor, a quem iremos? A quem eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, eu trouxe para a minha vida essa palavra: Senhor, a quem eu irei? Né? Uhum. Se eu sair daqui, a quem eu irei? Se eu deixar essa vocação, a quem eu irei? Porque só tu tens palavras de vida eterna. E essas palavras de vida eterna eu encontro aonde? Eu encontro na vocação. Eu encontro exatamente no carisma corpo místico de Cristo. E isso faz com que eu me renove todos os dias e isso me dá força para resistir a tantas intempéries, né? Tantos desafios do dia a Sim. dia. Isso faz com que eu diga assim, Senhor, né? Me dá graça de eu não me separar de ti e viver sempre na busca da tua vontade. É exatamente essa característica forte que me faz sempre ver e olhar, ver isso no fundador, ver isso na vocação, né? Como uma essência. É interessante, Jarina, que essa busca de fato vai gerando esse sentido de oferta, né? Que todos nós somos chamados a viver essa oferta e que o fundador sempre fala, né? Aqueles que são chamados à vocação corpo místico de Cristo são chamados a se consagrar, né? A viver essa oferta total a Deus, né? Bem interessante. E assim, durante toda essa caminhada, eu sei que teria que ser um bate-papo só dessa realidade, né? De fatos marcantes na sua caminhada, mas você poderia assim ressaltar um assim que fora esse que já foi falado, né, desse primeiro chamado, desse dizer sim, que já foi algo tão marcante na sua caminhada, mas você poderia ressaltar um assim também que foi muito marcante durante todo esse tempo na sua caminhada? Olha, esses, claro, tem vários, né? Uhum. Mas deixa eu pegar um assim que foi marcante, que eu me recordo muito disso, sobretudo quando eu olho hoje essa geração nova, de formação, como o João falou, né? Hoje está muito diferente, né? Mas no período que a gente estava se preparando para se consagrar, as escutas que a gente fazia, a gente pegava um gravador, né? Era um rádio daqueles que tinha toca-fita, que a gente às vezes não dava certo, a gente ficava ali, não vamos chegar todo mundo aqui perto para a gente poder ouvir, né, as pregações do Padre Jonas, enfim, dos primeiros daquela época, né, que já tinha uma estrutura de comunidade nova. Mas eu posso dizer que o fato marcante na minha vida foi a minha primeira consagração. Isso a gente não esquece. Uhum. Foi muito marcante aquele dia, de ver aqueles irmãos ali, né, na igreja. Um outro fato marcante antes da consagração foi a gente chegar para o pároco na época e o fundador expôs, né, que nós queremos se consagrar. Eu nunca esqueci essa frase do pároco na época que disse: vocês querem se consagrar para quê? Né? Não foi nem por quê, ele perguntou para quê. Então, para mim, foi muito marcante aquilo dali também. Né? E depois ter a nossa primeira consagração, isso foi muito marcante na minha vida. Um fato marcante também foi quando eu saí de casa para fazer experiência na comunidade de vida, né, para ir para a comunidade de vida, foi muito marcante, porque foi desafiante também, porque naquela época, quando eu cheguei em casa e disse, olha, eu vou morar na comunidade,
E minha mãe olhou para mim e disse assim: se você sair daqui para ir morar com aquelas pessoas e morar lá na comunidade, você nem entra dentro de casa. Eita, pesado. Você passe lá, você passe aqui na rua, mas você nem entra dentro de casa. E eu disse assim, olhei para ela e disse: tá certo. Não tem problema. Não tem problema, né? Eu peço a benção de longe, eu nem entro dentro de casa. Mas a gente sabe que aquilo dali foi Sim, só da sim. boca para fora, porque Sim. nas folgas eu ia lá, ela me acolheu e tudo, né? E eu passei 2 anos, né, na comunidade de vida, e depois fez um discernimento e retornei para a comunidade de aliança. Então, a minha consagração como aliança e a minha consagração na comunidade de vida foram fatos marcantes, né? Também dessa minha caminhada. É interessante, João, ela partilhando isso, e de que hoje a gente vê isso também e até chama a vocês nessa realidade vocacional no sentido de ter coragem, né, diante daquilo que o Senhor ele vai convidando a fazer um discernimento vocacional de forma tão profunda, né, e que sempre vai ter desafios, seja da nossa família, seja de amigos, enfim, mas que sempre vai ter esses desafios. E quando a Jarina falava, eu estava lembrando, João, no início de gravarmos aqui o podcast, né? Tem sempre uns bastidores bem emocionantes, né? Demais. E aí a Jarina falava no sentido de batermos foto mesmo, nesse sentido dos bastidores, aquilo que é o começo. E é interessante que ela falando, vinha ao meu coração essa questão do olhar dela, Uhum. né, nesse sentido, porque ela já passou também por essa realidade do início, seja na formação, seja em tantos desafios de ir para uma missão, né, que hoje é bem mais diferente. Então, assim, hoje a gente tem desafios, mas que não se comparam os desafios que eles já viveram antes, né, no início, né, nesse sentido de juntar todo mundo para escutar uma formação. Hoje a gente tem acesso a formações sem ter muitos esforços. Fita Isso é cassete, verdade. quando não estava certo, Uhum. rolava. Vai, meu Deus do céu, E agora, botava de né? novo. Pois é muito Tudo interessante isso, porque você acaba tendo esse olhar também de mais gratidão ao Senhor, Sim. né? Diante de tudo aquilo que vai evoluindo e que o Senhor vai nos dando, e às vezes a gente está tão assim acostumado com a facilidade que acaba esquecendo de ter esse olhar de gratidão, né? Diante daquilo que o Senhor vai fazendo no todo, na nossa vida, mas também na vocação em si. E a própria Né? regra de vida, né, fala sobre isso, né? De nós Uhum. termos um coração grato a Deus, Grato. né? E eu todos os dias eu digo: Senhor, muito obrigada, né? Obrigada por tudo, né? Por tudo que a gente já vivenciou. Os desafios são novos, gente. Como você disse, os desafios de hoje não são iguais aos desafios da época. Se duvidar, muito mais difíceis. É muito mais difícil. Hoje a gente olha uma realidade, né, que está Uhum. aí, de um desafio de evangelização. Mas nós temos que buscar recursos para Vencer esses vencer desafios. Né? esses desafios e evangelizar a partir desses novos desafios também, né? E hoje, né, a gente pode dizer assim, é difícil? Né? Parece, a gente olha uma realidade hoje e a gente diz assim: meu Deus, será que o povo não tem mais essa sede de Deus? De Deus. Né? Né? Parece que as pessoas não têm mais, as coisas se esfriaram, mas nós, enquanto carisma, a gente não pode se deixar levar por isso. Ao contrário, a gente tem que ser esse sal da terra, né? Como diz a palavra de Deus, a gente tem que ser esse sal, que aonde está insosso, a gente tem que ser esse sal. E aonde há pouca luz, a gente tem que ser essa luz. Eu me recordo sempre de São Francisco. Um fato interessante é que, quando eu estava na comunidade de vida, quando nós viemos para cá, né? Porque quando nós nos consagramos, eu, Solange, o Toinho, a primeira casa que a gente foi era bem próxima à comunidade. E depois, quando nós adquirimos aqui a casa no Bom Sucesso, então a gente veio para cá, e eu não me recordo, teve um evento na comunidade, eu não me recordo qual, que fizeram, né, bem grande, um pôster de São Francisco, com a oração de São Francisco. E eu disse: eu quero isso aqui lá no meu quarto. E eu olhava todos os dias que tinha lá aquela oração de São Francisco, e que aquilo ali me encantava, né? E dizia, e quando dizia assim: Senhor, né? A última oração
quando aquela oração belíssima lá de São Francisco, e que terminava dizendo que Senhor, né, que eu seja, vale, agora fugiu da memória, né? Que é onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde ofensa, aquilo tudo ali me tocava tão profundamente, né? Que eu dizia, meu Deus do céu, é isso que a gente tem que vivenciar, né? Aonde há ódio, que a gente seja esse amor. Uhum. Aonde há ofensa, que a gente leve realmente, né, a paz. Enfim, né? Fazer instrumento. Eu sempre dizia, Senhor, me faz instrumento desta vocação, me faz instrumento do teu amor, né? Instrumento desse carisma para essas pessoas que precisam vivenciar isso. Então, são quantas coisas, né, que a gente vai vivenciando e vai fortalecendo em nós o chamado. E a gente vai entendendo, meu Deus, esse carisma é tão pulsante no nosso coração, tão pulsante, que isso não esfrie. Eu pedia muito a Deus e peço, né, Senhor, fortalece, aquece cada dia mais essa vocação, esse carisma no meu coração, para que eu nunca desista, né? Isso é importante. Muito importante. Muito importante. Jarina tá gostando? Oxe, Como é que tá sendo a experiência? é tão interessante, né? Porque a gente vai recordando muita coisa, Demais, né? E demais. isso fortalece em nós, né? Esse chamado. E outra coisa, eu vejo hoje, assim, daqueles que começaram, né? Se vocês perceberam naquela foto lá que foi mostrada, Sim. que não é a primeira vez, né? Ah, Hoje em dia, hoje daqueles novos que se consagraram naquela época, hoje tem fundador, os cofundadores e eu, né? Tem outros irmãos que estão retornando agora, por exemplo, a Sim. Patrícia, né? Que se Uhum. consagrou também, mas está retornando agora. Mas depois de tantos desafios, né? A gente permaneceu esses quatro. Né? E hoje eu também, eu vejo em mim também a responsabilidade de ser esse instrumento, de ser canal, de mostrar, gente, vale a pena persistir. Vale a pena persistir. E a gente só consegue isso com a graça de Deus. A gente só consegue isso realmente pedindo a Deus a graça da perseverança. Se não for isso, né, a gente não consegue. Não tem que ir no sustente, né? Exatamente. E, Rosinha, a gente queria só fazer um convite, né, para os nossos irmãos aqui que estão nos acompanhando. Se você está gostando se você está gostando desse episódio do nosso podcast, que você envie também, lembrando para você compartilhar para aqueles seus familiares, amigos e parentes que você acha que seria interessante ouvir também essa história junto com a gente, ouvir um pouco do testemunho da Jarina, tudo aquilo que foi colocado aqui no meio de nós, tá? Então não esquece de enviar para eles, de curtir, deixar também aqui o seu comentário, aquilo que você mais gostou, que isso é muito importante também para a gente, né? Para a gente poder sim. levar esse conteúdo a mais gente. E também um outro desafio, olha, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de temas, de pessoas, seja aqui da comunidade, também seja de fora aqui da realidade da igreja, algum seminarista, sacerdote. A gente estava até conversando com o Gabriel, né? Já para montar aí as estratégias para ele vir participar com a gente. Então, se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui também, para que a gente possa trabalhar, né, planejar direitinho e ouvir, né, aquilo que vocês estão querendo saber aí como formação. Não é não, Rosinha? E o João já dando uns spoilers, né? Já toda nos spoilers, né? Porque vem coisa boa por aí. Isso, e lembrando também, gente, que para que, como o João ia falando, para que o nosso bate-papo ele consiga atingir mais corações, mais pessoas, você também pode ser um apoiador, né, desse projeto. Então, você entra em contato e também vai nos ajudando nesse sentido. Queremos também agradecer à Livraria Agnus Dei, né, que é um dos apoiadores oficiais, né, do nosso bate-papo, e também outros irmãos da vocação. Então, você só entrar em contato com a gente e dizer que quer ser um apoiador, que no próximo episódio nós estamos aqui também falando de você, né? É isso mesmo. E a gente fala de você, né? Da sua empresa ou daquilo que você traz pra gente com muito amor e com muito carinho, porque a gente acredita que você também parte da evangelização, nos ajudando, né? Levando esse conteúdo para mais gente, tá bom? E Jarina, falando agora sobre formação, né? Sobre o dom da formação. Para quem está nos acompanhando aí, para quem não sabe, a Jarina hoje ela coordena a assessoria de formação, que esse que vos fala também faz parte, junto com o Davi e o nosso cofundador, que dá esse apoio
muito grande para a assessoria. E Jarina, como é que foi, digamos assim, esse primeiro contato com a formação, esses primeiros passos? Se você lembrar, qual foi a sua primeira formação? E como é que esse dom foi desenvolvendo? Foi se desenvolvendo assim ao longo da sua vida, né? De maneira particular aqui no Carisma. Então, conta pra gente como foi esse desabrochar, né? Pro dom de pregar e de formar. Pronto. Na época do grupo de oração, né, que era o Jovac, quem coordenava o Ministério de Pregação, né, que a gente chama de Ministério de Pregação, era o Edson. E ele, a gente tinha o nosso pastor, né, o pastoreio lá rezava e a gente tinha que saber qual era o nosso ministério. Junto com o Tante eu rezava e ele foi discernir comigo. E eles assim, reze. Aí assim, rezar e pedir ao Senhor e tal. E eu mostrava assim, ó, Deus me mostrou essa palavra. Aí ele assim, volte, reze de novo. E aí fazia assim, ele era muito, né, muito assim, Sim. muito, vamos dizer assim, exigente. E aí, então, ele disse assim, confirmou, olha, seu ministério é pregação. Então, a reunião do Ministério de Pregação, aí era no sábado, se eu não me engano, e aí, assim, você tem que estar aqui, é 2 horas da tarde. Então, meu Deus do céu, quando ele disse que o meu ministério era pregação, deu um frio na coluna, e eu digo, não, não é isso A não. sadeira começa. Meu Deus do céu, e ele disse assim, olha, eu quero você no sábado, na reunião, 2 horas da tarde aqui. E eu, 2 horas da tarde, eu deitada e me enrolava e dizia assim, não, não vou, eu não vou. Aí eu vou dizer que me deu dor de barriga e eu não vou. E aí, uma resistência, Sim. né? Eu tive uma resistência muito grande para não aceitar aquilo dali. E aí ele falou, aí eu disse assim, não, meu Deus, não, mas não tá certo. E algo assim me puxando da cama, você vai, você vai. E eu disse assim, mas eu não quero ir. O resultado, eu acabei indo, né? E aí eu me lembro que quando foi a minha primeira pregação, foi exatamente ainda no grupo de oração Jeová, uma sala cheia, né? E ele me botou para pregar. E ele era muito exigente, né, com relação. Ele era um excelente pregador, sem dúvida nenhuma. E aí, então, né, eu fiz a minha primeira pregação ali, morrendo de medo, tremendo, que nem o vara-verde que o povo diz. E aí, então, pronto, depois daquilo dali, eu fui pregando outras vezes, né? Aquilo dali já era praticamente já dos últimos encontros ali com o grupo de oração. E eu me lembro que ele me botou também para pregar uma segunda vez, foi um retiro, né? Eu pregando para aquele povo ali, morrendo de medo também, sem saber o que ia falar. Mas ele já me deixou livre. Então eu entendi que aquilo dali, Deus tinha me dado um ministério, né? O dom da pregação, mas um ministério. E aí, então, depois, pronto, depois as coisas foram se desenvolvendo dentro da própria, né, como comunidade Corpo Místico de Cristo. Eu fui assumindo o ministério de pregação, de formação dentro da comunidade. Ainda peguei ainda como formadora geral, quando eu entrei na comunidade de vida, o fundador disse que eu seria formadora geral, né? Mas depois passei ainda, acho que um ano, né, na formação geral, e depois voltou, aliás, o Anselmo assumiu, né, como formador geral. E, enfim, hoje eu estou retornando, não como formadora geral, mas como formadora, coordenadora da assessoria de formação. Então, é algo que não sai de mim, não escapa, né? Eu digo assim, olha, a gente está aqui para servir a Deus aonde for chamado. Nós não podemos nos limitar somente àquilo. Claro que Deus dá um ministério a você, Deus dá um ministério de você pregar, o dom de você formar, mas Deus também dá. Hoje em dia, está aqui, ó, uma locutora aí, né? É verdade. Tem você também. É que Deus vai dando esses dons. Mas se Deus te coloca hoje, eu estou precisando, se a vocação hoje precisa, vai precisar do João lá na intercessão, o João vai ser o intercessor. Porque o dom é dado por Deus e a graça vem do Espírito Santo, né? Então, assim, então Deus hoje, ele está preparando pessoas para assumirem tantas coisas. Sim, isso é verdade. Né? Mas sem tirar de nós o ministério que nos é dado. Né? Mas hoje eu estou
Se colocar na música, eu até arrisco, né? Mas se mudar na intercessão, a gente está lá. Mas é assim, eu sei que hoje o meu ministério, dentro da vocação, é o ministério da pregação e também da formação, né? Deus tem me preparado exatamente para isso. Agora a gente sempre vai tremendo, né? É verdade. Porque a nossa confiança não está naquilo que a gente sabe, né? A confiança não tem que estar em nós. A confiança tem que estar no Espírito. O abandono tem que ser no Espírito Santo. E quantas vezes, né, Jarina, a gente monta uma formação das duas umas, né? Ou a gente monta uma formação no papel bem direitinha, estruturada, montada e tal, que isso liga aqui, liga não sei o quê. Ficou linda no papel. Quando chega na hora, muda tudo. Totalmente diferente. E que o Espírito Santo vai agindo. E sem contar que muitas vezes, quando a gente vai dar a gente vai preparar uma formação, e aí não vem o conteúdo, não vem a ideia, não vem o que montar, o que escrever, fica aquele brancão, e aí, quando chega na hora, o Espírito Santo ele vai e vai fluindo. Rapaz, isso é E uma fantástico. coisa que, quando eu vou pregar ou quando eu vou formar, eu me agarro a Nossa Senhora. Eu digo assim, a Hélia é meu anjo da guarda. Eu fico com o meu texto na mão e eu digo, Nossa Senhora, segura na minha mão, e o anjo da guarda fica aí atrás intercedendo por mim. Porque tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça. E nós, como carisma corpo místico de Cristo, a gente tem que pregar e formar a partir da experiência que a gente vive do carisma. A gente não consegue pregar fora disso. É tanto que acho que o João estava, não sei se você estava, foi conosco pregar uma vez fora, né, numa comunidade ali na beira da lagoa. Sim, foi recente, inclusive. Foi, né? Sim. E uma das coisas que o fundador lá daquela comunidade, ele disse assim, meu Deus, vocês é a cara do pai, vocês pregam igual o fundador de vocês. E para a gente aqui dali é tão, vamos dizer assim, é um bálsamo para nossa alma, porque a gente entende ali que a gente não está pregando pra gente, nem assim, com a nossa inteligência, com o nosso saber humano, mas a gente está pregando com carisma. E como isso é gratificante, as pessoas percebem, porque às vezes nós mesmos, às vezes a gente não percebe, mas quem está de fora percebe, vocês pregam com carisma, né? Vocês pregam assim, são realmente a cara do pai, né? A cara do fundador. E a gente fica muito feliz com isso. E qualquer outra ministério dentro da comunidade, quando a gente vai pregar, né, João? A gente vai formar, Rosinha, você também forma, você também prega. Que a gente prega com carisma. É diferente. É totalmente É diferente. diferente. É algo que realmente flui. Sabe que a gente precisa rezar, a gente precisa preparar a formação. Mas flui normalmente, né? Flui com aquela coisa, com a essência do carisma. Isso é maravilhoso. Isso. É interessante essa questão dos dons, porque, assim, além de pregadora, formadora, também a Jarina é radialista, né, João? Professora. É professora. E, assim, um dom que é dado por Deus também é exercido em várias outras áreas, né, Jarina? Com certeza. E como é que você exerce esse dom na sala de aula também, né? Como é ser esse instrumento do amor do Pai também na sala de aula, diante dos desafios que a gente vê no dia de hoje. É muito desafio, viu? Nossa, como tem desafios, viu? Na sala de aula. E no próprio ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, as pessoas olham você, olham o sinal, né? E sempre tem aquele olhar, diz assim, essa daqui, né? É a certinha, né? É a certinha, né? É a certinha e tudo. Mas a gente tem que manter realmente uma coerência muito grande, né, entre a nossa vida, ali no trabalho. A gente tem que saber também separar, porque não é o fato de você ser uma pessoa consagrada que também isso lhe limita a ser aquela pessoa sempre, né? Aquela Intocável, pessoa né? intocável, ou aquela pessoa que, meu Deus, não, a Jarina, não, o quê? A Jarina? Não, mas ela é consagrada, ela está falando assim, não, você tem que exercer também aquilo que a tua própria profissão exige de você, né? Com toda a sabedoria, enfim.
E na sala de aula, sempre as crianças, né, quando vem o sinal, às vezes perguntam, né, tia, o que é isso, né? E a gente ali, em poucas palavras, tem que explicar, né? Digamos assim, no trabalho, as pessoas, principalmente quando chega na sexta-feira, né? Uhum. Na sexta-feira, né? Ali naquele intervalo de lanche, alguma coisa assim. Ou então, quando geralmente eu fico direto na sexta-feira. E às vezes as pessoas já sabem, né? Às vezes tem colega que diz assim, Jarina, bora almoçar. E, não, hoje é sexta-feira, né? Hoje tu não almoça agora, não. Eu digo, pois é. Então, ali as pessoas já percebem, né? Elas já vão percebendo. Quando chama para fazer uma oração, você hoje vai fazer oração, ou então explica, né, para a gente. Então já tem um olhar diferenciado, né, para isso. Agora, claro que eu não deixo de ser a Jarina, né? Eu brinco com ela, a gente, né, ali quando a gente sai, a oportunidade, a gente brinca, a gente se diverte, para não parecer que eu sempre digo assim, que o consagrado, pelo fato dele ser consagrado, ele não se anula naquilo que ele é, né? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu sou consagrado, mas eu sei brincar também, eu sei me divertir dentro dos limites, dentro daquilo, sem perder a graça do meu testemunho, né? Porque é consagrada, então, elas dizem uma brincadeira e eu não entro na brincadeira. O pessoal acha que ser consagrado é ser um robô, né? Não é? Exatamente, né? Então é isso. Eu tenho que dar esse testemunho naquilo que eu vejo que está passando do limite, então eu me recuo. Né? Nas palavras, quando me pedem falar alguma coisa, então, ali eu estou falando, né? De acordo com aquilo que a palavra de Deus ela vai me inspirando. Então tem isso, às vezes tem pessoas que dizem assim, Jarina, né? É a Jarina que é a professora, né? Então já tem aquele olhar também diferenciado. Outras pessoas de comunidade, quando matriculam os filhos, né, lá e diz assim, a Jarina que é a professora do meu filho, que vai ser. Então, sente aquela segurança no sentido de saber, ela não vai passar nada, né, que fuja daquilo que eu ensino para os meus filhos, né? A questão da moral cristã, enfim. Existe toda uma responsabilidade também diante disso. Então, é dar esse testemunho. É ser uma consagrada que dá um testemunho de uma vida cristã, mas também sem perder aquilo que é próprio, né? Nós, como seres humanos, e na questão da minha profissão. Certo? Porque o testemunho, ele está além das palavras, né? Às vezes a gente não precisa falar nada, mas as nossas atitudes, ela já vai, né, ali edificando, né, as pessoas. Isso é verdade, exatamente nas palavras. Quando nos procuram para pedir algum conselho, ou reza aqui por mim, porque as pessoas veem isso na gente, né? Assim, Jarina, ela pode rezar. Então, reza por mim, eu estou passando por uma situação X, né? Me coloca nas suas orações. Isso é dar testemunho, né? Total, eu lembrei de uma frase, eu não sei se é talvez a Rosinha lembre, né? Eu não sei se é de São José Maria de Escrivá ou é de São João Paulo II, mas ela fala assim, onde há consagrado, há alegria. Lembra, Rosinha, de quem é? Do santo? Não lembro de quem é, mas eu conheço a frase. É bem conhecida essa frase, né? Do Papa Francisco? Não sei, né? Acho que é São João Paulo II. Mas é de um santo sacerdote, assim, muito conhecido na igreja, e que de fato é isso, né? Não tem como a gente separar a alegria de consagração. Consagrado azedo? Não, é um... Não pode ser um consagrado azedo. Não pode ser um consagrado azedo, não pode ser um consagrado amargo. Não pode ser, não. Muito bom essa. O sorriso tem que estar ali presente. Com certeza. E isso é muito real, né, Jarina? Porque para quem não vive essa realidade, para quem não tem essa primeira experiência com Deus, acha que você ser de Deus, ser consagrado, é você ser um robô, né? Que você só pode falar até aqui, você só pode agir até aqui, você é isso, é assado, você não pode ir para os cantos. Então, assim, é um certo preconceito que nós também somos chamados a quebrar. Porque a gente aprende muito com o fundador. demais, demais, Meu Deus demais. do céu, né?
a alegria dele, às vezes ele disse cada coisa que a gente assim, fala, meu Deus do céu, né? A questão mas a Isso é verdade. alegria, sabe, ele expressa isso, né? Essa alegria a gente aprende, eu aprendo muito com ele nessa questão, né? De ser essa pessoa livre. Sim, É como ele fala, né? É você ser livre. livre, mas não uma liberdade que ultrapassa os limites, mas ser livre no sentido de você saber até onde você realmente você pode ir, né? Não é uma liberdade à toa qualquer, né? Mas é uma liberdade no Espírito Santo, né? O Espírito Santo sabe até onde a gente tem que ir, né? Pronto, e João, vamos dar a informação correta. Essa frase é do Papa Francisco. Papa Francisco, recebemos aqui da Carol e da Cleuda, que estão nos Pesquisei aqui. bastidores. Do Papa Francisco. Muito bem, do Mas, Papa enfim, Francisco. Tá muito boa a conversa, né, João? Tá, Mas tá nós já ótimo. estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo entre amados. Mas, assim, Jarina, qual a mensagem que você deixa para as pessoas viverem essa realidade de testemunho no mundo, mas sem ser mundano? Isso. Mas antes disso, eu lembrei, eu quero só voltar um pouquinho Voltando à fita. na nossa conversa. Quando foi falado assim de momentos marcantes, eu queria frisar um momento marcante, né, da minha experiência com o fundador também, é que no início, né, quando a gente já estava já participando das coisas da arquidiocese, né, momentos marcantes que eu Sempre vivi com lembro o da moto. fundador foi isso, né? Na moto? Era quando É novo isso pra mim. porque eu era eu era a que mais acompanhava o fundador Sim, nessas reuniões da arquidiocese, né? Eu sim. fui com ele muitas vezes no FAMEC, né? Uhum. Mas o fundador tinha uma moto, né? Então a gente se atrasava demais. Vai ser novo pra mim, eu não sabia Ele não. trabalhava, né? Não, não. Na época também ele trabalhava. Então, quando Aham. ele passava lá em casa, né? A gente estava praticamente nem tão atrasado ali. E eu montava naquela moto dele lá e a gente ia, e ele era Uau. voado, né? Meu Deus, a gente passava os ombros assim, eu acho que os ombros dele deve ter marca das minhas mãos, né? No ombro dele. Isso também fatos que marcaram realmente muito, porque eu acompanhei muito o fundador nessas realidades. E depois disso veio um fato muito, muito, muito marcante, que foi no dia que ele deu a notícia que o nosso estatuto havia sido aprovado, né? Isso foi, para mim, emocionante, né? Nesse dia, não só eu, mas outros membros do conselho, né? A gente chorou de alegria. Então, isso foi realmente um fato muito marcante. Mas voltando, né? Nessa mensagem para essas pessoas que estão na caminhada e outros que querem realmente anseiam viver uma vida, né? Uma vida consagrada, uma vida na vocação. É aquilo que a igreja diz, aquilo que os papas dizem, não tenha medo, não tenha medo. Vale a pena deixar tudo, né, para a gente seguir os passos de Jesus. E a gente só consegue descobrir se a gente vivencia. Não adianta eu olhar um fruto e dizer eu não gosto daquele fruto se você nunca experimentou. Para mim é um desafio, porque eu olho para o jambo, eu não consigo comer jambo porque eu acho que é ruim. Olha aí, rapaz. É bom, viu, Jarina? Sempre eu levo essa experiência, eu sempre levo isso, né? Eu ainda não consegui ainda comer o jambo, porque para mim é ruim. Então eu tenho que É melhor que isso. melancia, já. Se você estiver aqui pela comunidade, tiver um pé de jambo na sua casa e você vê a Jarina aqui, você entrega o jambo pra Jarina. Como, né? Entregue o jambo pra Jarina. Pois é, então eu digo assim, a gente às vezes admira, né? Ai, que coisa bonita e tudo, mas se eu não der um primeiro passo e dizer assim, eu vou, né? Eu vou ver ali, eu vou entrar e fazer aquela primeira experiência, você não vai conseguir descobrir nada. E você tem que caminhar. É na caminhada que você vai descobrindo realmente aquilo que Deus vai querendo para você. E eu digo o seguinte: não tenha medo do tempo. Não tenha medo do tempo.
Não queira as coisas apressadas demais, mas também não retarde demais. Muitas vezes na minha vida, eu retardei, eu confesso. Mas existe o tempo de Deus. Mas o importante é você caminhar. Caminha. Nunca parar, né? Nunca parar. Caminha e vai deixando que o próprio Deus, ele vai formando. Agora é o seguinte, é caminhar sem medo e abrir o coração para que Deus vá fazendo. Não adianta eu também querer caminhar e não me abrir para aquilo que Deus vai realizando. Isso é importante. Então, um recado que eu deixo para quem está na caminhada, né? Você, meu irmão, que está na caminhada da vocação, não desista. Caminhe, abra-se aquilo que Deus vai fazendo. Os desafios são grandes, muitos, mas não tenha medo dos desafios. Eles existem para provar a nossa perseverança e a nossa fé. Se não existisse desafios, o que é que a gente estava fazendo, né? Isso é verdade. Não. Então, os desafios existem justamente para isso, para que você possa ir testando, né, no fogo, ali na fé, aquilo que realmente você quer. A gente, como diz lá em Eclesiástico, né, a gente é provado no cadinho da humilhação, e o ouro, ele é provado se ele é ouro mesmo ali, é no fogo, né? Então, a mensagem que eu deixo é justamente isso, não desista. Caminhe firme. Todos os dias pedindo ao Senhor a graça de mais um dia. Senhor, mais um dia, mais um dia. E aí, até esse mais um dia, nos levar realmente à consagração, e a consagração nos levar à eternidade. E o carisma corpo místico de Cristo é um carisma dado por Deus e que é um carisma para edificar realmente, e nós precisamos ser esse instrumento de edificação na igreja nos dias de hoje. Mas caminhar na vocação, caminhar confiante naquilo que Deus quer de nós, e aí caminhar. É isso aí. Caminhar todos os dias, né? Todos os dias dizendo um sim. Isso é importante. Eis-me aqui. Todos os dias, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E esse eis-me aqui, Deus vai ajeitando. E antes, assim, de encerrar o nosso bate-papo, nós vamos agora para Nosso pra quadro, né? que é o preferido do João, tá, Esse gente? quadro é meu preferido. Você que acompanhou o nosso episódio passado, você já viu esse quadro, que é o nosso quadro Bate e Volta. Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para a Jarina e aí ela vai responder essas perguntas aqui rapidamente, em uma palavra, em uma expressão, aquilo que a gente vai perguntar Sendo aqui. que algumas aqui eu já percebi que ela respondeu. Foi, verdade. Ela já... É. Ela pulou as etapas, mas tá tudo bem. Foi... Vamos lá. Então, vamos Foi lindo. começar, né? Jarina, uma graça alcançada. Uma graça alcançada no meu curso de radialista. Dentre tantas, mas foi uma graça assim, alcançada mesmo, que eu pedi muito a Deus e a Nossa Senhora, foi o meu curso de radialista. De graça. Um retiro marcante. O início da fundação. Um santo de intercessão. São Francisco. Uma música. Pode cantar. A música, pode cantar se quiser. Uma música que me marca, eu acho que todos os... Deixa eu pegar aqui a pesca aqui, né? Eu acho que todos os encontros deveria ser essa música. Espírito, Espírito Santo, né? Aquela. Espírito. Eu acho que Faz essa a segunda música, ela nos leva a uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Para mim, ela é profundíssima. Uma experiência forte com o fundador. Essas experiências de sair com ele nas missões. É emocionante, né? Essa experiência foi muito marcante. Jarina, um tema ou uma área de formação, para dar formação? Catecismo da igreja. É riquíssimo, é de uma riqueza imensa. Quer conhecer a fé? Catecismo Corre da por igreja. catecismo. É isso, né, João? É isso aí. E a gente queria agradecer, Jarina, mais uma vez a sua presença aqui. Foi muito bom. Tinha algumas coisas aqui que eu nem fazia ideia que aconteceu. O fato do irmão dela ter sido. O fato do irmão dela ter sido o Jovac, o fato do fundador andar de moto, eu não sabia disso, não. Não sabia disso. Ai, moto e fusquinha, que é E tantas coisas.
coisas. E além desses pontos, né, mas mergulhar um pouco nessa cofundação histórica, né? Pra gente que é jovem, que vai estar nesse caminho de consagração, né? Eu que estou no discipulado do segundo ano, então já estou bem próximo aí a consagração. É muito bom voltar a essa história e ouvir o que Deus fez, né? E o que Deus vem fazendo ao longo desse tempo. Muitas Então, muito coisas, obrigado, minha irmã. muitas coisas. Muito Hoje obrigado. eu olho o antes e olho o agora, né? E eu vejo assim quanto Deus tem feito. E eu olho lá na frente e digo, meu Deus, quanto ainda você tem que fazer. E uma das coisas que eu peço a Deus é de alcançar os 50 anos de fundação da comunidade. Que o Senhor me permita celebrar os 50 anos da comunidade e ver esses jovens, né, de hoje estarem assumindo, né, lá na frente Uhum. o que um dia nós dissemos, assumindo esse sim que um dia os primeiros disse a Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus, né, Então, Rosinha? isso aí. Muito obrigada, Jarina, pela sua oferta, né? E também a oferta hoje, nesse dia, está gravando com a gente. Com certeza vai ser chamada as outras vezes. Com né, João? Porque é certeza. muita história Muita para história. pouco tempo. Sem contar os quadros que a gente vai preparar, né? Então, Sim, o vai, João hoje vai... está cheio de spoiler, tá, gente? Então, Ah, e eu vou até ressaltar também, Olha aí, ó. também, né, porque já falei com a Cleuda várias vezes, para a gente, com a graça de Deus, nós vamos fazer uma rádio web, com a graça de Deus. Amém. Que E seja uma agora eu quero, profecia. assim, né, falar também para vocês que estão aí, que ajude realmente, né? Ajude a assessoria de formação a colocar em prática esse sonho, né? Esse que não é nosso, mas é um sonho de Deus, que já começou a ser realizado. Mas a gente precisa da ajuda. com certeza. É isso aí. E só lembrando também que caso você queira conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vocação, a gente tem aqui as nossas atividades semanais, tá? Nós temos missa todas as segundas-feiras e aos sábados. Segunda-feira a partir das 19 horas e ao sábado a partir das 18 horas e 30 minutos. Nós temos também os nossos grupos de oração, que acontece nas quintas-feiras, que é o grupo aberto. Temos um grupo para casais também aberto, que acontece às 19 horas e 30 minutos. E aos sábados, um grupo aberto para jovens, a partir das 16 horas. Não é não, Rosinha? É isso. Lembrando também, não podemos esquecer, João, das crianças. As crianças, Tem com certeza. também grupo para crianças às quintas-feiras. Então, você vem e já junta todo o pacote, né? Vem o casal, vem um filho jovem, um adolescente e a criança. Então, todo mundo aí no grupo de oração. Tá com nós. Dá sim. Jarina acabou de... É outro spoiler, viu? É. Acabou de soltar aqui outro spoiler. Em primeira mão. Pronto. Mas a gente já quer ir divulgando aqui para vocês, que você está nos acompanhando, que a gente já tem aí uma data definida, e a Jarina vai só confirmar aqui, tá? 23 a 27. 23 a 27 de fevereiro, não, Março. perdão, de março, Márcio. é a nossa semana litúrgica, tá? Então, se você que tá aí quiser se aprofundar um pouco mais na nossa liturgia, a gente está trazendo, né, temas muito interessantes, assim, e se quiser se aprofundar um pouco mais sobre a liturgia da nossa igreja, esteja presente aqui conosco, tá? Logo, logo a gente vai estar soltando aí as nossas comunicações, a nossa divulgação, para você poder fazer a sua inscrição. Então, já fica ligado do nosso Instagram, né, Corpo Místico de Cristo, nosso Instagram também da Juventude, Juventude CCMC. Tem mais algum, Rosinho, que tu queira colocar, que eu acho interessante? Tem o que divulga o podcast, né? No caso, o Perfeito. Entre Amados, que é do Isso. Vocacional CCMC. Exatamente. Então fica ligado em todos esses nossos perfis que a gente vai estar soltando as informações da semana litúrgica lá, tá bom? Tô esquecendo de mais algum aviso, Rosinho? Não. Não? Já é hora de dar tchau. Show de bola, então. E assim, Jarina, a gente tem o costume de cada final do bate-papo, né, falar daquela frase que foi muito marcante na vida do nosso fundador, que é Jesus te ama e eu também. Então, assim, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, né, nós vamos também cada dia dar essa confirmação no coração dos nossos irmãos, né, para que também se sintam amados e acolhidos por Deus Pai, por esse amor que
transforma nossas vidas, né? Então, agradecemos desde já a participação de todos vocês que ficam até o final, que já assistiu todos os episódios, que tem irmãos aí que estão acompanhando, né, todos os episódios ali, ligadinhos com a gente. Então, Deus abençoe a todos vocês, né? Então, tchau e até o próximo bate-papo entre amados, né, João? Então, É isso mesmo. Jesus te ama E eu e eu também. também. Tchau, até Tchau, o tchau. Deus próximo. abençoe.